tema da mensagem de hoje é Homens de Caráter em uma Geração Corrompida. Eu quero me dirigir a você hoje com a mesma perspectiva de Jesus. Sempre que Jesus olhava para uma multidão, ele via uma múltipla oportunidade de ganhar o coração do indivíduo. Então eu gostaria que você compreendesse que ainda que você esteja no meio de muita gente, Deus quer falar com você, com a sua vida. Você veio aqui com uma necessidade, Deus conhece. E Ele quer falar com você hoje. Amém? Antes de eu começar a meditar sobre o tema, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se você tivesse que resumir numa palavra, o maior anseio da humanidade, desde que o homem existe até os nossos dias, qual palavra seria essa? Qual palavra? Felicidade. Tem gente que diz paz. Não, queridos, nem todo mundo quer paz. Fala para um jovem de 17 anos se ele quer paz. Não, ele quer adrenalina. Fala, não salta de bungee jump, não. Seja pacífico. Agora, felicidade é o desejo de todos. Pode ser jovem, velho, rico, pobre. Vale desde os primórdios até o final dos tempos. E por que o homem anseia tanto a felicidade? Por uma única razão. Todos nós nascemos com um vazio no nosso coração, que somente Deus pode preencher. E ainda que seja lícito buscar a felicidade, a verdade é que todo mundo sabe que quer ser feliz, mas ninguém sabe como encontrar a felicidade. E por isso as pessoas elegem objetos diferentes que acreditam que uma vez conquistados serão objetos que nos darão felicidade. E ao buscar esses objetos, dinheiro, fama, poder, sexo, prazer, quando as pessoas conquistam, fica um sentimento de vazio e de fracasso. Somente Deus pode preencher o coração do homem. Somente Deus é capaz de fazer isso. Um escritor muito famoso, um novelista, chamado Jack Higgins, ele escreveu um best-seller chamado The Eagle Has Landed, A Águia Pousou. Esse camarada foi entrevistado e o repórter fez uma pergunta muito interessante para ele. Disse: o senhor Higgins, o que é que o senhor sabe hoje que o senhor gostaria muito que alguém lhe tivesse contado na sua juventude? Ele rapidamente respondeu, não teve nem que pensar. Ele disse assim: eu gostaria muito que alguém tivesse me ensinado que quando você chega no topo, não existe nada lá. Porque tem muita gente que acha que quando for bem sucedido, quando ganhar dinheiro, quando conquistar aquele alvo profissional, quando conquistar aquela pessoa amada, vai ser feliz. E descobre que nada disso traz felicidade. Hoje, talvez existam muitas pessoas aqui que pensem que só serão felizes quando conquistarem esse topo. Alistair McGrath, um teólogo e historiador da Universidade de Oxford, ele escreve no seu livro a respeito do grande tenista Boris Becker, dos anos 90. Logo depois dele vencer o segundo título de Wimbledon, aliás, hoje, o título de Wimbledon foi para a mão do britânico, o Murray. E o camarada chegou para o Boris Becker e disse assim: e agora, Boris Becker? O que vem depois disso? Segundo título, maior torneio de tênis, a meca do tênis, número 1 do mundo, o que vem depois?
Ele respondeu assim: o que vem depois é a mesma luta que eu travo todos os dias contra o suicídio. Ele chegou ao topo e descobriu que não muda nada. Um testemunho diferente do dele foi o testemunho de um outro atleta do time de futebol americano Dallas Cowboy. O entrevistador estava conversando com ele e disse assim: escuta, ultimamente você está mais sereno, você está diferente, o que aconteceu? E ele falou: eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. E o cara falou: quando é que foi isso? Ele falou: eu sei exatamente o dia que foi. No dia que nós ganhamos o Super Bowl. O Super Bowl é a Copa do Mundo do futebol americano. Ele disse: eu cheguei em casa, quando eu fui deitar, eu pensei, eu conquistei tudo que eu sonhei até hoje. E por que eu estou tão vazio e tão sozinho? Naquele dia, eu entreguei a minha vida para Jesus. E hoje, eu sou diferente. Olhe para a pessoa do teu lado. Deus está falando com você, querido. O momento mais solitário na vida acontece quando você experimenta a glória e descobre que mesmo na glória humana existe solidão, vazio. Nenhuma experiência dessa vida vai preencher o teu vazio. Aprenda isso. Só Deus pode preencher. E a grande verdade é que as pessoas nessa geração, quando estão à busca deste elemento que acreditam trazer felicidade, fazem o que devem e o que não devem. E ferem os outros, matam, traem, rompem relações, procurando a felicidade. Hoje eu quero dizer para vocês que Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres de caráter, que possam experimentar uma vida em busca da plenitude, onde o final não é simplesmente o alvo, mas o processo. Pessoas que descobrem que no relacionamento com Deus, você não precisa ser feliz quando você conquista algo. Você pode ser feliz no processo de conquistar aquilo. Não é só o fim do caminho, mas o meio do caminho também pode ser momentos vividos em felicidade quando Deus está no centro da nossa vida. Amém? Homens de caráter no meio de uma geração corrompida. Eu quero ler um texto da palavra de Deus de um dos dois homens que a Bíblia afirma não tem nenhuma falha de caráter. Tirando Jesus, só dois homens são apresentados dessa maneira: José e Daniel. O personagem sobre o qual eu vou falar hoje é Daniel. Capítulo 1, versos 1 a 8. E eu vou ler assim: no ano do terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, Babilônia, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar,
a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Para a gente entender um pouco da vida de Daniel, a gente tem que voltar 1000 anos para trás. 1000 anos antes de Daniel, Deus liberta o povo do Egito, com mão forte, com poder e com sinais. E a travessia do deserto até a terra prometida era um percurso que demandava de 4 a 6 semanas no máximo. Durou 40 anos. E Deus, depois, quando o povo entra na terra prometida, ele explica por que os manteve lá por esse tempo todo. E ele diz: eu fiz isso por 3 razões. A primeira, para que vocês conhecessem o seu coração, como eu conheço. Deus os provou para que eles conhecessem o seu coração. Segundo, para que eles entendessem o que é espiritualidade, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a terceira razão, para que eles tivessem fé. E Deus disse: nesses 40 anos, as sandálias não se gastaram, as roupas não envelheceram, e eu supri todas as suas necessidades. Uma geração morreu no deserto, e a nova geração entra na terra prometida. E nos vai e vens de crer e descrer, o povo vai se afastando de Deus. E agora Judá, que era o último baluarte da fé no Deus verdadeiro, chega e cai na apostasia. E Deus manda o rei da Babilônia, Nabucodonosor, em 3 incursões diferentes, invade Israel. Em 605 a.C., 595 a.C. e 586. Na primeira incursão, ele só pega os melhores de Judá. E o texto descreve os mais inteligentes, os belos, os perfeitos, os dotados de sabedoria e de conhecimento, os nobres. E durante 3 anos, Nabucodonosor queria aculturá-los, transformar a sua mentalidade judaica na mentalidade babilônica. Exatamente o que Satanás faz com os nossos jovens quando vão para a universidade. Eles não estão prontos para enfrentar o pensamento adverso. E quando lá chegam, eles são transformados e passam a acreditar que os absolutos de Deus já não são mais absolutos. Que você andar na obediência e na fé é loucura, estultícia, falta de inteligência. E gradativamente os nossos jovens vão sendo amoldados na mentalidade babilônica. Por que Nabucodonosor fez isso? Porque ele queria treinar os jovens judeus dentro da mentalidade babilônica, para que eles fossem aqueles que governassem o povo quando estes viessem. Nas outras incursões eles levaram todos cativos. E quando esses cativos chegaram à Babilônia, os jovens já estavam aculturados. Judeus governando judeus com uma mentalidade babilônica. É isso que o diabo faz com seus filhos, quando você os manda para a universidade. Eu não sou contra, você tem que mandá-los, mas eles têm que estar preparados para isso. Acontece que Daniel e os seus 3 amigos tomaram uma decisão. Eles desenharam linhas, as quais eles não iam transgredir, ultrapassar. Linhas que os tornaria ou os manteria íntegros perante Deus. Hoje eu quero falar sobre essas 3 linhas que Daniel decidiu não cruzar. A primeira delas é a linha de resistência.
aos apetites humanos. Simplesmente ele chegou e falou: escuta, eu não quero comer essa comida não. Eu não quero beber esse vinho. Eu quero comer uma comida frugal. Talvez você vai dizer: não, na verdade, Daniel simplesmente não aceitou comer porque não era kasher. Aquilo era um ponto de tomada de posição. Vocês não vão me transformar num babilônio. Eu estou aqui cativo, mas eu sou judeu e eu sirvo ao Deus de Israel. Agora quero dizer para você, querido, que nós temos muitos apetites na vida. Apetites e fomes físicas, emocionais, intelectuais, relacionais, espirituais. Apetites que, se não forem controlados, vão nos levar à destruição, ao enfraquecimento do corpo, da alma e do espírito. Portanto, é imperativo que o crente aprenda a dominar as fomes. E de fome e de buraco eu entendo muito bem. Ele entendeu que ele tinha que resistir logo de cara. Sabe como é que Satanás começa a minar as suas estruturas? Eu vi um testemunho de um médico na TBN contando que ele trabalhava num pronto-socorro e um dia chegou uma jovem de 17 anos toda mutilada, tinha apanhado muito. E ele logo percebeu que se ele não fizesse algo, ela ia morrer. Então ele fez uma incisão aqui na sua costela esquerda e com a sua mão ele entrou diretamente no coração, onde ele fez uma massagem cardíaca. Infelizmente não conseguiu ressuscitá-la. Quando ele tirou a sua mão, tirou a sua luva, ele percebeu que tinha um cortezinho bem fino, da espessura de uma folha de papel. E ele ficou desesperado, ligou para o seu pastor e falou: ore por mim. Essa moça era usuária de droga injetável. É muito provável que ela tenha doenças como HIV, como hepatite C. E o pastor falou: mas só um cortezinho assim pode contaminar? Ele falou: pode. Às vezes, querido, na nossa vida, uma brechazinha que você dê para o inimigo, você pensa: mas é tão pequeno. E através dessa pequena brecha, Satanás pode entrar e fazer um estrago na sua vida. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: aprenda a desenhar essa linha de controle dos apetites. Nem tudo que você deseja é lícito. Nem tudo que você tem vontade, Deus quer te dar. Nem tudo aquilo que parece trazer plenitude e felicidade vai te levar a isso. A segunda linha que Daniel desenha é a linha da dependência. Ele logo descobriu que ele não podia depender do seu conhecimento, da sua capacidade, da sua cultura, do seu treinamento filosófico, intelectual. Ele descobriu que ele tinha que depender de Deus. E ele descobre isso da pior maneira. Porque Nabucodonosor, um dia, uma certa noite, tem um sonho muito esquisito. Ele vê uma estátua gigante, com uma cabeça de ouro, com o peito de prata, com o ventre de bronze, com as pernas de ferro e a parte de baixo das pernas e dos pés, barro e ferro. E ele vê também uma pequena pedra que vem e acerta a estátua nos seus pés e a destrói por completo. Ele acordou apavorado. Reúne todos os sábios, os adivinhos, os profetas e fala: eu tive um sonho perturbador. Vocês vão me dizer que sonho é e vão interpretar. E aí os espertões: ó grande Nabucodonosor, conte-nos o teu sonho que nós vamos interpretar. Só que toda vez que alguém tenta ser esperto, tem alguém mais esperto. Ele falou: não vou contar coisa nenhuma.
Vocês é que são profetas, que são sábios, que são mágicos, vocês é que contem. E é o seguinte, se não interpretar certo, vão morrer. Porque naquele tempo não tinha democracia, viu, querido? A vontade do rei era soberana. Ou interpreta ou morre. Os camaradas ficaram apavorados. Quando eu estava lendo essa história, eu fiquei pensando, toda vez que o crente quer ser esperto, tem um mais esperto que ele. Aprenda a depender de Deus. E não da tua inteligência, da tua loquacidade, da tua capacidade. Dependa de Deus. Foi o que Daniel fez. Entrou no quarto, dobrou o joelho e falou: Deus, se o Senhor quiser que eu morra, eu vou morrer. Mas se o Senhor me der a sabedoria, eu vou dar o sonho e a interpretação. E não só a minha vida, mas a de muita gente vai ser preservada. E Deus revelou o sonho. E quando Daniel vem e fala para o rei, uau, o que é isso? Esse Deus é o Deus de verdade. E aqui tem um profeta de verdade. Não é tremendo, irmãos? Eu quero te dizer que nem todo conhecimento é sabedoria. Muito pelo contrário. O século XX nos foi dito que seria o século dos maiores avanços da humanidade. E de fato, no século XIX as pessoas andavam em carroça. O século XX nos trouxe o carro, o avião, a viagem à lua, ao universo, às estrelas. O século XX trouxe o descobrimento dos antibióticos, da penicilina. O século XX é um século de avanços extraordinários do conhecimento. Mas o que os homens não nos contaram é que o século XX traria o século mais sanguinário de todos os tempos. Vocês sabiam que nunca morreu tanta gente na guerra como no século XX? Se você combinar todas as outras guerras que antecederam, somadas, não contam as mortes do século XX. Primeira Guerra Mundial, 20 milhões. Segunda Guerra Mundial, 40 milhões. A Guerra Bolchevique, a Revolução da China, milhões de almas se perderam. Porque os homens conheceram muito, mas não aprenderam a lidar com o ódio no seu coração. Diga para a pessoa ao teu lado, não basta ter conhecimento. Precisa ter sabedoria. Nós hoje continuamos separados por gerações, por gêneros, luta de homens e mulheres, por raças e etnias, por racismos, por visões políticas, por visões religiosas. O homem continua matando e se digladiando. E com todo o conhecimento do século XX, as pessoas precisam mais do que nunca de sabedoria. Eu nunca visitei o campo de extermínio em Auschwitz, mas eu vi um documentário horroroso sobre isso. Você entra numa das salas, você tem fotos de crianças que foram fotografadas imediatamente antes de serem castradas. E você vê crianças olhando para o vazio, sem nenhuma esperança. Aí você vai dizer, não, quem promoveu isso foi uma nação de bárbaros. Não. Desde aquela época a Alemanha já era o povo mais avançado. O berço da filosofia, da música, a terra de Bach, de Beethoven. Um povo muito avançado que promoveu as piores barbáries de todos os tempos. Numa das salas havia 5 toneladas de cabelo humano de mulheres, que antes de entrarem nas câmaras de gás, eram raspadas para vender aquele cabelo como peruca.
Os aliados entraram e eles não tiveram tempo de vender aquele estoque. De que adianta tanto conhecimento com tão pouca sabedoria? Um dos homens mais perversos nesse tempo, Joseph Mengele, um cientista brilhante, sem coração. Olha para a pessoa do teu lado e diga: conhecimento não é suficiente. Nós precisamos de sabedoria. Você vai dizer: o mundo mudou. Eu vi um testemunho de uma cidade pequena, em que uma garota de 17 anos estava no seu baile de formatura, foi até o banheiro, teve um bebê, sufocou o bebê com um saco plástico e jogou no lixo. Isso chocou a cidade, pequena cidade. Mas o mais odiento nessa história é o que estampou o jornal da cidade. A culpa disso é dos crentes que proíbem o aborto. Quer dizer que a culpa de assassinar uma criança é dos que protegem a vida. A culpa é dessa sociedade que não tem mais temor a Deus, que não tem mais absolutos. Esse é o mundo que nós vivemos. É por isso que nesse mundo você e eu precisamos nos levantar como uma geração, como homens e mulheres de caráter, numa geração corrompida. Olha para a pessoa ao teu lado, diga: Deus quer te usar, meu irmão. Nos anos 50, os homens perderam a sua inocência. Quando homens e mulheres foram trabalhar e os filhos passaram a ser criados pela televisão, pelo cinema, pelas músicas, e perderam a sua inocência. Nos anos 60, os jovens perderam a autoridade, porque foram os anos em que os pais, os professores, a igreja, a Bíblia, todo tipo de autoridade foi combatida e questionada. Nos anos 70, os jovens perderam o amor. Foi a década da liberação. Foi a década em que claramente o homem passou a ser o centro de todas as coisas. Nunca houve tantos termos criados para explicar que eu tenho que fazer tudo que me der na telha para ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Autoestima, autorrealização, autoconhecimento, autorreflexão. Eu. Foi a década do amor livre e os jovens aprenderam tudo que tinha que aprender sobre sexo e desaprenderam os conceitos mais lindos de amor. A década dos anos 80 e 90 foi a década em que os jovens perderam a esperança. E por conta do medo da guerra nuclear, os jovens se tornaram mais amargos. A geração de hoje é a geração que perdeu a sabedoria. O maior escritor cristão do século XX, G.K. Chesterton, ele diz assim: a tragédia de viver numa sociedade ateia não é medida pelo fato de que as pessoas acreditam em nada, mas é medida pelo fato de que as pessoas acreditam em tudo. Hoje em dia, as pessoas acreditam no que tiver que acreditar, desde que responda aos anseios da carne. A Bíblia é a nossa sabedoria, irmãos. Foi, é e sempre será. O salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Tiago 3,17 diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável,
plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Provérbios 1 diz: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando a gente olha para a vida de um jovem como Daniel, a gente percebe que ele se tornou sábio, porque ele desenhou a linha da resistência aos apetites da carne, da alma e do espírito. Porque ele traçou, porque ele desenhou a linha da dependência a Deus. Descobriu que era melhor depender de Deus do que de si mesmo. Mas a terceira linha que ele desenha é uma linha de confiança. Ele passou 70 anos na Babilônia. Chegou provavelmente com 17 anos. E aos 87 anos ele teve o terceiro grande teste da sua vida. Tentaram fazer com que ele tivesse que escolher entre o seu Deus e o seu rei. Neste tempo já não eram mais os babilônios, mas os persas, os medo-persas que governavam. E segundo a lei dos medo-persas, um decreto estabelecido pelo rei não podia ser revogado nem pelo próprio rei. E os seus inimigos políticos fizeram que um édito fosse aprovado em que não se podia orar a nenhum Deus durante um período. E Daniel, como um bom judeu, orava diariamente, 3 vezes ao dia. Qual foi sua decisão? Vou continuar orando ao meu Deus. E 3 vezes ao dia, ele continuou indo para a varanda, para o terraço da sua casa, e se dirigia a Jerusalém para orar ao Deus de Israel. E com muita tristeza no coração, o rei Dario, seu amigo, teve que lançá-lo na cova dos leões. E ele disse: Daniel, será que o seu Deus é capaz de livrá-lo? E Daniel passa a noite inteira, e os leões com a boca fechada e selada, leões que não comiam há muito tempo. Quando chega pela manhã, o rei Dario chega diante da cova e diz: Daniel, será que o teu Deus te livrou? Ele diz: Rei Dario, o meu Deus enviou seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Sabe o que é coisa mais linda, irmãos? Daniel traçou a linha da confiança, da fé. Mas Daniel decidiu que ele não iria ultrapassar essas linhas. Ele nunca ultrapassou. Mas alguns homens ultrapassaram. Que homens ultrapassaram? Nabucodonosor, o rei babilônio, cruzou a linha de para cá e reconheceu: só o Senhor é Deus. Dario Medo atravessou a linha para o lado de Daniel e reconheceu: o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Ciro, o persa, atravessou a linha e reconheceu: o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E o Senhor me manda te dizer, querido, que se você desenhar esta linha e não cruzar a linha que vai quebrar a tua dignidade, Deus vai fazer com que reis e príncipes, homens de autoridade, cruzem a linha e reconheçam que o teu Deus é o único Deus verdadeiro. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Eles viram o tipo de vida que esse homem viveu. Ele ultrapassou 3 reinados diferentes e foi primeiro-ministro de 3 reis diferentes. O ano de 97 foi marcado pela morte de 2 mulheres muito célebres. A primeira delas, linda, charmosa, graciosa, carismática, com o mundo aos seus pés.
E o mundo percebeu ela perdendo a sua exuberância. E descobriu que com toda a beleza exterior, ela lutava contra a rejeição do seu marido, lutava contra um vazio que não podia ser preenchido. E ela perdeu a sua vida num acidente trágico, num túnel em Paris. O nome dela era Diana, Princesa Diana. O mundo chorou por Diana, por quem ela era, mas por aquilo que ela perdeu. Todo mundo se condoeu, teve raiva do príncipe Charles, porque eles viram uma beleza exterior apagando por causa do vazio interior. Uma semana depois, morreu uma outra mulher. Não era jovem nem bela, era pequenininha, baixinha, toda enrugadinha. Não tinha beleza exterior, mas tinha uma beleza interior extraordinária. O nome dela era Teresa, Madre Teresa, Madre Teresa de Calcutá. O mundo chorou ao mesmo tempo que celebrou. Não por algo que ela tinha perdido, mas por algo que ela tinha ganhado. Por algo que ela tinha conquistado, pela vida que ela tinha apresentado. E no seu velório, milhões de pessoas no mundo estavam assistindo ao vivo. E uma pessoa se destacou porque ficou em pé o tempo inteiro, olhando para aquele corpo. Não era um parente dela, era o presidente da nação que se considera a nação mais materialista e ateísta do mundo, a Albânia. Que coisa extraordinária. O presidente da nação mais ateísta do mundo, pasmo olhando para aquela mulher e impactado com o que ela representou e com a fé que ela experimentou. Quando perguntavam para a Madre Teresa, porque ela viveu a maior parte dos anos da sua vida entre os leprosos na Índia. E quando perguntavam para ela como é que ela conseguia aquilo, ela dizia: por amor a Jesus, por amor a Jesus, por amor a Jesus. Não é lindo isso, irmãos? Madre Teresa foi um dia convidada para discursar na Casa Branca. Naquela época o presidente era o Bill Clinton. E no seu discurso ela detonou o Bill Clinton, especialmente na sua política externa. Quando ela deixou de falar, foram perguntar para ele os jornalistas: escuta, presidente, o que o senhor tem a dizer? Madre Teresa teceu críticas muito contumazes contra o senhor. Ele, que não era bobo nem nada, aliás, é um gênio, né? Respondeu assim: é muito difícil discordar de alguém que viveu uma vida tão lindamente. Eu vou repetir: o presidente da nação mais poderosa do mundo não se defendeu. É muito difícil discordar de alguém que viveu a vida tão lindamente. Deus quer fazer isso com você também. Fez com a Madre Teresa, pode fazer conosco. E mesmo que ela fosse uma pessoa que escolheu viver entre os pobres, aqueles rejeitados pela sociedade, ela entrou nos lugares mais poderosos do mundo pela força da sua integridade. Houve um homem chamado Jacó. Todo mundo conhece a história de Jacó, né? Nome Yaakov, no hebraico, nos remonta a uma raiz arcaica formada por duas palavras: Yad, que é mão, e Akev, que é calcanhar. Literalmente, Jacó significa aquele que segura o calcanhar.
que esse camarada, desde o ventre da mãe, ele falou: eu vou ser o primeiro. E já que o irmão dele, Esaú, ia sair primeiro, ele estava puxando. Ele nasceu colado no irmão, puxando o calcanhar do irmão, porque ele queria suplantá-lo. Cresceu com a mentalidade: eu sou prejudicado, porque na cultura hebraica, o primogênito ganhava o dobro da herança. E ele nunca aceitou isso. E quando chegou na hora que Isaac, o seu pai, estava cego e ia passar a bênção da primogenitura, junto com a mãe, ele enganou o pai. Quando chegou diante do pai: pai, me abençoa, a bênção da primogenitura. Isaac falou: mas quem é você? Eu sou Esaú. Mas por que a voz parece de Jacó? Não, pai, veja aqui, eu sou peludo que nem Esaú. Estava com uma roupa de carneiro para enganar o pai. Olha como cheira de Esaú. Isaac abençoou. Roubou a primogenitura do irmão. Como tem gente na vida que tenta se dar bem passando a pena dos outros. Logo em seguida vem o seu irmão Esaú e pede a bênção para o pai. O pai falou: não posso abençoar mais, já dei a bênção. Esaú quer matar Jacó. E Jacó foge, sem nada, irmãos. Sem a primogenitura. E até mesmo a bênção do segundo ele não recebeu. Largou tudo para trás, fugindo para preservar a sua vida. 20 anos depois, Jacó está de volta, morto de medo, porque vai ter que encarar o seu irmão. E no caminho ele encontra com o anjo do Senhor. E ele então luta bravamente, corporeamente, a noite inteira com o anjo do Senhor, dizendo: não vou te deixar embora se não me abençoares. É interessante, Jacó a vida inteira fugiu dos homens, mas ele brigava com Deus. Diante dos homens ele era medroso, mas diante de Deus ele era corajoso. E naquela luta, o anjo dizendo: eu preciso ir embora, está amanhecendo. Não vai enquanto não me abençoar. Num determinado momento, o anjo vira para Jacó e fala: qual é o teu nome? Coisa esquisita, né? Se eu fosse o anjo do Senhor, que provavelmente é Jesus ali, eu teria dito: você quer minha bênção? Passou a vida inteira passando os outros para trás, agora quer a bênção? Mas o anjo não fez isso. Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E o anjo disse: disseste bem. Por que essa pergunta, queridos? 20 anos antes, diante de um pai cego, ele mentiu sobre a sua identidade. 20 anos depois, diante de um Deus que tudo vê, ele abre o coração e reconhece: eu sou o enganador, eu sou o suplantador. E naquela hora, o Senhor diz: disseste bem, mas a partir de hoje, você não será mais Jacó, o teu nome será Israel. Aquele que lutou com Deus e prevaleceu. De você, Jacó, nascerá uma grande nação. Querido, Deus me manda te dizer: para de ficar se enganando os outros. Abre o teu coração para Deus. Fala das tuas mazelas. Reconhece os teus pecados, as suas fraquezas. Diga para Deus: eu quero hoje desenhar linhas que eu não vou ultrapassar, porque eu quero que a minha vida seja instrumento de glória para o teu nome. Eu não vou cruzar as linhas, os homens cruzarão e reconhecerão o Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Essa é a geração que Deus quer levantar nos nossos dias. Querido, um dinheiro conquistado de maneira desonesta não traz alegria, traz culpa. Trair a esposa por causa de, ou o marido por causa de um prazer, vai gerar culpa. Hoje Deus quer que você abra o teu coração para o Senhor. Desenhe as suas linhas. E você diga para Deus: eu quero ser transformado num homem, numa mulher
que o Senhor vai levantar nessa geração para revelar a tua glória, para revelar um Deus todo-poderoso num mundo de pessoas vazias. Quantos querem fazer essa entrega para o Senhor? Feche seus olhos, queridos. Ore assim comigo, querido. Levante a mão para o céu e diga: Senhor Deus Todo-Poderoso, como Jacó, eu me apresento a Ti, com as minhas fraquezas, com os meus pecados, e eu Te agradeço, porque hoje o Senhor faz uma obra de transformação dentro de mim, e eu escolho desenhar as linhas que eu não ultrapassarei. Quero andar uma vida de integridade, para que todo mundo veja a Tua glória na minha vida, para que grandes e pequenos atravessem a linha da tristeza para a alegria, da incredulidade para a fé, da corrupção para a integridade, por causa do meu testemunho. Opera na minha vida, Senhor, na minha família, na Tua igreja, na nação brasileira. Honra os Teus servos, para que o Teu nome, Senhor, seja invocado, para que as perguntas, as inquirições dos que anseiam por felicidade sejam respondidas pelo Senhor através da minha vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Deus quer te levantar. O lugar da luz é no velador. Quando alguém se dispõe a ser luz do mundo e sal da terra, Deus levanta essa pessoa. Entenda isso. Talvez a sua vida inteira você tenha tentado se prevalecer do jeitinho humano, e você descobre a duras penas que não dá certo. Mas graças a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de transformação. Ele transforma Jacós em Israéis. Ele transforma o incrédulo num homem de fé, um adúltero num homem fiel, um mentiroso numa pessoa que fala a verdade. Esse é o nosso Deus. A decisão é tua. A graça e o poder sempre serão dele. Amém? Levante a mão para o céu. Pai querido, Deus de graça e de verdade, que o poder extraordinário da Tua graça transforme o Seu povo, mude o caráter, a visão, que o amor do Pai, que nos abraça e nos recebe, a despeito de quem somos, e nos transforma segundo a Sua imagem, e que o consolo e o poder do Espírito Santo nos acompanhe todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Semana de vitória para você, querido.